Bom, uma história que não tem nada de maravilhosa, horrorosa, é a da CBF. O presidente da CBF foi afastado ontem pelo Comitê de Ética. Eu nem sabia que tinha alguma coisa que tratava de ética na CBF, né? Porque se a gente olhar os últimos 40 anos, é um presidente preso, 2 eliminados do futebol. O preso é o Marim, nos Estados Unidos. 2 eliminados, o Marco Polo Del Nero, o Ricardo Teixeira, a história da CBF, João Avelange envolto, já morto, envolto em irregularidades. A história da CBF é horrorosa. Agora, essa história do Rogério Caboclo, com os vídeos que a moça gravou de acusação de assédio sexual, de assédio moral, que história horrorosa. E é um imbróglio tão grande, porque tudo no Brasil é politizado. Vacina, isolamento social, tudo politizado. E a CBF foi politizada também. A ideia, parece, desse Rogério Caboclo era demitir o treinador Tite, um absurdo. Eu posso não gostar do Tite, ele é corintiano, sei lá, não convocou o Lucas Veríssimo do Santos quando estava no Santos, saiu do Santos, convocou os jogadores do Santos em véspera de jogos importantes. Eu posso não gostar dele, mas ele tem 5 jogos, 5 vitórias nas eliminatórias. Absurdo demitir o Tite para colocar o Renato Gaúcho por motivos políticos, que poderiam até afastar a seleção brasileira de competições internacionais. A FIFA não admite interferência política numa seleção de um país. Então, uma politização... O senador Flávio Bolsonaro, que devia cuidar da vida dele, né? Cheio, envolto em inúmeras acusações de peculato, de lavagem de dinheiro, de compra de uma mansão lá de 6 milhões de reais, ele vem a público dizer que o Tite é hipócrita e puxa saco do Lula. Que autoridade moral ele tem para falar isso? É a mesma coisa do Renan Calheiros falando das pessoas que conduziram a pandemia. Qual é a autoridade moral que esses senadores têm? Então é um imbróglio, para mim é muito difícil de comentar. Eu vou deixar com você, Giuseppe. Eu sei que você é titista, fã do Tite. Que maldade. Paulo, vamos lá. Eu já fui muito fã do Tite, porém o retrato que eu tenho dele foi a última passagem que ele teve no Corinthians. Me parecia assim cansado e não tendo um pouco mais de ousadia. Tanto é que os jogos da seleção me incomodam demais. Assisti o jogo inteiro e me deu sono. Eu não vejo emoção. Eu vejo ele como um bom motivador de grupo, mas eu não vejo mais aquela vontade de vitória que ele já teve no Corinthians. Mas deixando isso à parte, a primeira coisa que me chama a atenção, de forma triste, Paulo, me parece que essa situação dentro da CBF já vinha acontecendo há mais de um ano. Até o ponto do Caboclo tentar subornar, tentando oferecer 12 milhões de reais para a moça, para os advogados dela. Eu queria entender por que essa situação ficou durante um ano guardada, apareceu agora, infelizmente. Isso tinha que ter aparecido no começo. E, aliás, esse tratamento de assédio moral é tão ridículo, é tão nojento, que eu não entendo como é que pode um cara ficar solto por causa disso. E eu não vi ainda nenhuma manifestação de mulheres defendendo essa moça, que eu também não conheço. Ela, ainda bem que a TV, pelo menos, escondeu a imagem dela. Com relação à política no futebol, Paulo, e aí você falou que a FIFA não admite isso, me veio na cabeça 1978, a seleção da Argentina com o Peru, né? Foi uma ação totalmente política, e quando a gente fala de FIFA é política, a CBF é política. Eu não vejo, eu vi o comentarista Neto falando assim, de repente tem que o governo lá dentro da CBF e fazer a limpa. Quem é governo para fazer limpa numa entidade privada? Eu acho que ali tem que ter um expurgo, mas você pega o seu próprio clube do coração, o meu time, Corinthians, por exemplo, tem coisas inexplicáveis, tem um estádio que não pagou e usa o estádio, são coisas que você não explica dentro do seu time e você quer solução na CBF. Você precisava ter uma higienização de baixo para cima e lá em cima a gente tem um exemplo. Nós não tivemos exemplo, por exemplo, com Michel Platini, que foi um ídolo no futebol e uma vergonha como dirigente. É verdade, não é, Cremonese? Bem lembrado. Verdade, é excelente as duas colocações. Eu só tenho que bisar, não é por comodismo ou preguiça de falar, eu gosto de falar, então não é isso. E eu só queria aproveitar no assunto, porque vocês exauriram, mas no assunto aproveitar algo interessante que o Giuseppe falou, que nós devemos refletir sobre o ativismo no mundo contemporâneo.
o ativismo ele ocorre dependendo de quem for o interessado no discurso. Então, quando alguém comete algo, esse alguém pode ou não ser vítima de um ativismo até violento no sentido intelectual, né, no patrulhamento ideológico, se houver interesse. Se não houver, o mesmo fato tem um desdobramento diferente. Então, estou escolhendo as palavras porque eu não quero aqui polemizar ou estragar o programa. O Giuseppe também falou sobre o politicamente correto, que eu chamo de praga, é a grande praga do mundo atual, estraga os discursos. Nós não podemos hoje em dia conversar sobre absolutamente nada, porque se tentarmos colocar um ponto de vista, antes mesmo de chegar na quarta ou quinta palavra, já somos atacados, e atacados de forma superficial. Eu tento, às vezes, colocar algo num grupo de WhatsApp, e aí já vem alguém, a ciência, ora a ciência, como se eu estivesse negando a ciência. De forma alguma estou negando. Eu só falo que a ciência não é um Deus. E ela mesma muda no tempo. Ovo frito já foi algo que era considerado horrível, e hoje foi abrandado, né? A ciência mudou e reconhece que, se não é o mais saudável dos alimentos do mundo, também não é nenhum vilão. Então, as coisas são assim. Veja, eu me pergunto por que não há esse ataque violento das feministas contra o presidente, que praticou um dos atos mais abomináveis, né, que é usar de algum tipo de poder para tentar ter benefício sexual. A palavra certa é essa, né? A expressão certa é benefício sexual. E ele não está sendo atacado. Por quê? Porque neste momento interessa haver o problema na CBF. Da mesma forma que é abominável um filho de um presidente se manifestar da forma como se manifestou, também se tem outro lado. Tudo, você foi muito preciso, Paulo, você matou a pau. Tudo virou crispagem ideológica. Eu concordo com o Giuseppe que também não há nada que seja isento de política, mas agora, e não é só no Brasil, no mundo todo, as coisas se transformaram, ou é preto, ou é branco, ou é azul, ou é amarelo, ou é 5, ou é 10, quer dizer, as pessoas não raciocinam mais, né? Não tentam conversar, não tentam dialogar, não tentam trocar ideias, não tentam chegar a um denominador comum. Tudo é alvo de ataque, e de forma superficial, rasteira, irônica, quando não violenta emocionalmente.